Você sabia que as grandes histórias que amamos escondem verdades profundas sobre a nossa própria natureza? Hoje vamos desvendar o que o Senhor dos Anéis e o mito de O Anel de Giges têm a dizer sobre poder, moralidade e quem realmente somos. Bora descobrir? No Diálogo da República, Platão apresenta o mito do Anel de Giges como uma narrativa que transcende as palavras e se aprofunda nas complexidades morais e éticas da natureza humana. O que faríamos nós com esse anel de Giges na mão? Esse é um mito bastante interessante. Giges era um pastor lídio. Uma ocasião ele estava pastoreando as suas ovelhas, teria encontrado uma espécie de um túmulo onde havia um guerreiro antigo, algo assim. Ele tinha no dedo um anel com uma pedra. E Giges retira esse anel e coloca no seu próprio dedo. Ele percebe uma coisa curiosa, que cada vez que ele vira essa pedra para dentro da mão, ele se torna invisível. Aí são colocadas duas possibilidades. A primeira delas é que Giges, usando o anel, como ele era um homem reconhecido como honesto depois, ele quebra totalmente esse comportamento, se torna uma pessoa libertina, uma pessoa desonesta. Platão ainda vai mais além. Imagine a segunda possibilidade, que Giges, usando esse anel, continuasse tão honesto quanto ele era antes. E o que as pessoas, ao saber disso, pensariam? Imagine que, a princípio, em conjunto, em comunidade, elas elogiariam demais. Nossa, que maravilhoso é o Giges, por medo de que ele, invisível, pudesse provocar algum mal a elas. Mas uma vez que elas estivessem a sós, elas diriam: que tolo, que idiota que é o Giges. Se esse anel estivesse na minha mão, me daria muito bem. Ou seja, no fundo ele vai deduzir: nós não amamos a justiça, não amamos a ética, nós praticamos simplesmente por um interesse social. Então nós fazemos um acordo entre nós: eu não te causo nenhum mal, você não me causa nenhum mal. Mas se houver um anel de Giges, aí que mal tem? Esse mito, contado para Sócrates ou por ele, é fundamental para a compreensão da teoria ética platônica e serve como uma ferramenta provocativa para explorar questões fundamentais sobre justiça, moralidade e a natureza intrínseca do ser humano. O mito começa com Giges, um simples pastor, descobrindo um anel que o torna invisível quando girado. A invisibilidade concede a Giges um poder extraordinário, mas o cerne da narrativa reside na escolha moral que se apresenta a ele. Com o poder do anel, Giges pode agir sem ser visto, podendo cometer atos injustos sem temer as consequências sociais. Então, dessa maneira, a questão central é: alguém seria moralmente íntegro se tivesse a garantia de impunidade? Então Platão utiliza esse mito para se levantar uma questão filosófica profunda: a natureza intrínseca da moralidade. Então, ao apresentar a oportunidade de agir injustamente, sem consequências visíveis, Platão questiona se a moralidade é, de fato, uma qualidade inerente ao ser humano ou se ela é simplesmente uma convenção social moldada pelo medo das repercussões. Veja lá, hein? Ao despir das possibilidades de ser observado, Platão desafia a ideia de que as pessoas agem moralmente apenas por receio da punição. Aprofundando-se na psicologia moral, ele indaga se, em um estado de invisibilidade perpétua, a busca pelo bem e pela justiça ainda seria um princípio orientador para as escolhas humanas. Será que você iria continuar a agir corretamente, mesmo sabendo que nada de ruim poderia lhe atrever? E a resposta de Sócrates ao mito é crucial. Ele argumenta que a verdadeira justiça não é condicionada pela recompensa ou pela punição, mas sim pela integridade intrínseca. Se Giges escolhe o caminho moral, mesmo na invisibilidade, isso demonstraria que a justiça é uma qualidade inerente à alma virtuosa. Então, o mito do Anel de Giges é uma ferramenta filosófica profunda que transcende o contexto histórico e nos desafia a examinar a fonte de nossa ética, bem como a autenticidade de nossas escolhas morais em situações desprovidas de recompensas ou punições visíveis. Então, essa narrativa não é apenas uma peça da República, mas uma provocação atemporal que ressoa em nossas próprias reflexões sobre o significado e a natureza da justiça e da moralidade. Em O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, o Anel Único emerge como um artefato de poder transcendental, impregnado de significados filosóficos que ecoam além das páginas da obra.
A jornada épica de Frodo para destruir o Anel carrega consigo não apenas a narrativa de uma batalha contra o mal, mas uma profunda exploração das complexidades éticas, existenciais e filosóficas. 3 foram dados aos elfos, imortais e os mais sábios e justos de todos os seres. 7 aos senhores dos anões, grandes mineradores e artesãos dos saguões das montanhas. E 9 anéis foram dados à raça dos homens. Um anel para todos governar. Um anel para encontrá-los. Um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. O Anel Único, forjado por Sauron, confere a quem o possui um poder incomensurável, mas ao mesmo tempo corrompe aqueles que buscam controlá-lo. Então, nessa dualidade, Tolkien ele mergulha na essência da tentação, corrupção e resistência moral. O Anel se torna mais do que uma mera relíquia fantástica. É uma metáfora filosófica que ressoa nas profundezas da condição humana. O poder do Anel, similar ao mito do Anel de Giges, instiga reflexões sobre a natureza humana diante do poder absoluto. A narrativa sugere que a tentação inerente à posse do Anel revela não apenas a ameaça externa, mas também a fragilidade interna do ser humano diante de desafios éticos. O desejo de poder, a corrupção resultante e a busca incessante pela dominação, eles são explorados como temas fundamentais filosóficos. O mito da invisibilidade do Anel de Giges é substituído pela visibilidade corruptora do Anel Único. Então, a busca pelo Anel não é apenas uma busca por poder, é uma busca pela autenticidade, pela resistência ao mal e pela preservação da integridade moral em meio às tentações da ambição desmedida. Então a decisão de destruir o Anel tomada por Frodo representa uma escolha ética que transcende os limites do épico e mergulha na profundeza da filosofia moral. Tolkien, um filósofo por meio de sua literatura, apresenta uma visão complexa da moralidade, sugerindo que a verdadeira virtude não é a ausência de tentação, mas a capacidade de resistir a ela. O Anel Único, como artefato filosófico, questiona não apenas o valor relativo do poder, mas a própria essência da ética, em face de escolhas difíceis. A jornada de Frodo é uma narrativa não apenas de heroísmo, mas de autoconhecimento, resistência e, em última análise, sacrifício em prol do bem maior. Assim como o mito do Anel de Giges questiona a natureza intrínseca da moralidade, o Anel Único desafia a ideia de que o poder absoluto corrompe absolutamente, lançado luz sobre a resiliência moral e o potencial redentor do indivíduo. Então, a saga do Anel Único nas mãos habilidosas de Tolkien vai além dos limites da fantasia e emerge como uma obra filosófica que nos convida a contemplar não apenas os perigos do poder desmedido, mas a verdadeira essência de coragem, moral e da redenção humana em meio às sombras da tentação. Essa exploração filosófica profunda, entrelaçada na trama do Senhor dos Anéis, ressoa como um convite eterno à reflexão sobre as escolhas éticas e o significado subjacente à busca do bem em um mundo permeado pelo mal. Ambos os mitos, apesar de pertencerem a contextos e gêneros diferentes, convergem em questões filosóficas universais. A invisibilidade proporcionada pelo Anel de Giges e o poder corruptor do Anel Único abrem espaço para reflexões sobre a verdadeira índole humana quando imposta a dilemas éticos. Então, no âmago dessas narrativas está a questão da responsabilidade moral e da capacidade humana de resistir à corrupção quando confrontada com um poder absoluto. A dualidade entre o desejo pessoal e a ética coletiva, ela é explorada instigando a audiência a questionar a essência de suas
próprias escolhas e valores. Além disso, a jornada dos personagens em ambas as histórias reflete a busca constante por significado e propósito na vida, levantando questões essenciais profundas sobre o que torna uma vida verdadeiramente plena e justa. Pois então os mitos do Anel de Giges e do Anel Único proporcionam um terreno fértil para reflexões filosóficas. Ao confrontar os personagens com um poder absoluto, essas histórias desvendam as complexidades da moralidade e da natureza humana. O invisível e o corruptor convergem como espelhos que refletem nossos próprios dilemas éticos e a eterna busca por equilíbrio entre nossos desejos individuais e as exigências morais da sociedade. Então, em última análise, esses mitos ressoam não apenas como narrativas fictícias, mas como espelhos filosóficos que nos desafiam a examinar a essência de nossas escolhas e os fundamentos de nossa ética. Então, como diria Gandalf, tudo que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Que essas reflexões sobre poder e moralidade te ajudem a fazer escolhas sábias em sua própria jornada. Nos encontramos no próximo vídeo para mais aventuras e descobertas. Até lá, que a luz de Valfenda ilumine seus passos. Um grande abraço e até breve.